eu estaria oferecendo para alguém um apartamento meu que eu tivesse dado em garantia de uma dívida que eu contraí com o banco, no caso a Caixa Econômica Federal. A OAS entra em recuperação judicial. Para você que não sabe o que é recuperação judicial, ninguém sabe o que é recuperação judicial, salvo aqueles que dizem saber o que é recuperação judicial, vou dizer para você que recuperação judicial é mais ou menos o que era a nossa antiga concordata. Não é, estou falando que mais ou menos o que era, para não levar uma tijolada de alguém que dá aula de direito comercial aí, né? Mas só para a pessoa entender, não é da aula de direito comercial. Muito bem, eu perdi a disponibilidade daquele bem, eu não posso dar aquele bem para ninguém mais. A OAS dá esse bem em garantia da recuperação judicial para um empréstimo gigante, ponte, oferecido pela Caixa Econômica Federal. O que significa isso? Esse triplex tem 3 patas em cima. Uma em cada andar. A pata da Caixa Econômica, está garantido para mim. A pata do juiz da recuperação judicial, opa, isso está garantido para mim. E a pata dos investidores na OAS, opa, isso está garantido para mim. Além das 2 ou das 4 patas do Ministério Público, que funciona como custos legis nessa recuperação judicial. É mais provável que eu saia voando aqui nesse estúdio do que esse processo, do que esse apartamento ter sido de fato oferecido a ele nessa situação jurídica que ele se encontra. É um bem fora de mercado. E teve uma sentença recente que reafirmou isso, né? Mas ela não reafirmou, ela afirmou que já existia muito antes, certo? Quem afirmou diferente foi a sentença do juiz do Paraná, né? O que acontece? Acontece que a partir deste momento em que você é acusado de receber algo que você não poderia receber, você cria um processo que em si mesmo é um processo suicida. E olha, por que ele recebeu isso? Ele recebeu para influenciar contratos junto à Petrobras. Tio, quando que isso se deu? Ele era presidente da República? Não, já não era mais presidente da República. Ué, então ele não era mais funcionário público? Era um de nós? Então ele não é funcionário público. Porque a corrupção, querido ouvinte, é crime cometido pelo funcionário público. Só comete crime de corrupção o funcionário público. O diretor de banco, de supermercado, de lotérica, que pede um por fora, não comete crime de corrupção. A corrupção é um crime que somente é praticado, segundo a lei brasileira, pelo funcionário público. O presidente Lula não era mais funcionário público. Isso é palmário, isso é grosseiro. Era aqueles erros que quando a gente estava no Ministério Público, se o estagiário escrevesse isso, a gente trocaria o estagiário. Pô, que isso, rapaz? Você não sabe mais. Você não sabe o que é isso? Você perdeu o rumo da história? O que está acontecendo na tua cabeça? Lê o livro, pega o pior livro de direito penal. Se você encontrar o pior, vai estar escrito isso. Crime de corrupção só pode ser praticado por funcionário público, assim definido no Código Penal. E o Lula não estava nessa situação. Um outro caso, um outro detalhe também. Alguém já te explicou, querido ouvinte, por que o juiz Sérgio Moro está julgando esse caso? É outro mistério. Veja uma coisa, Lula mora onde? Em Curitiba? Não, em São Bernardo do Campo. O apartamento que ele recebeu de propina estava em Curitiba? Não, estava no Guarujá. Certo? A empresa que teria... tem sede em... Não, tem sede em Salvador. Que raio que está fazendo isso lá na Lava Jato? Acontece, mas isso tem a ver com a Petrobras. Acontece que a Lava Jato criou uma espécie de uma competência imã, uma competência assim, que é um remoinho. Escreveu a palavra Petrobras no caminhão, ladrão que roubar um caminhão da Petrobras vai ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, porque vai ter interesse da Petrobras. Né? Nós chegamos a um fundamentalismo ridículo nessa história, tanto assim que o próprio juiz Moro, na sentença, acaba reconhecendo que ele jamais havia imputado ao presidente Lula qualquer situação envolvendo a Petrobras. Então, se ele é o juiz da Petrobras e o caso não é da Petrobras, ele próprio reconhece que não é
juiz competente para analisar a causa. Mas você vai me perguntar, mas tem como importância isso, Tardelli? Porra, todos os juízes são bons, todos os juízes são preparados, todos os juízes são concursados. E daí que ele foi julgado pelo juiz do Paraná, pelo juiz de Quixeramobim, pelo juiz da Bahia ou pelo juiz de São Paulo. Que diferença faz isso? Faz toda a diferença, querido. Quando você tem um juiz só para você, deram um cão para te morder, para te estraçalhar. Isso é o que a gente chama na Constituição de juiz natural. Certo? Você tem direito ao juiz que a Constituição assim determinar. Não há um juiz pronto. Olha, esse juiz aqui vai julgar os casos do Joãozinho aqui, olha. O Joãozinho não tem chance. Certo? Porque o juiz já vai com o Joãozinho com a arma, tacape, borduna, arco, flecha, faca, tudo por cima dele. Uma outra coisa que é interessante a gente abordar é o seguinte. Todo processo, e o amigo vai me dar razão, tem uma carga de peso, te coloca numa situação ruim perante a família, perante a vizinhança, perante a sociedade. Quando eu trabalhava nas varas criminais, as pessoas, eu vi gente ser expulsa de clube de serviço pelo fato de estar sendo processado. Por isso que a Constituição te dá um monte de direito. Porque o Estado não pode jogar-se para cima de você com a fúria total, porque ele vai te estraçalhar, ele vai arrebentar com a tua família, vai arrebentar com tudo. E provavelmente não vai conseguir apurar o crime que ele se diz estar apurando que você teria cometido. O presidente Lula foi arrastado numa condução coercitiva que causou escândalo mundial por uma razão muito simples. Ela não tem previsão legal. A condução coercitiva que fizeram com o presidente não existe na lei brasileira para ninguém. Não existe isso. Em 30 anos de justiça criminal, em anos de advocacia, eu jamais vi essa condução. Eu não imaginava que isso pudesse ocorrer. Isso foi uma criatividade arbitrária de quem cometeu. Ô, seu João, imagina você estar na sua casa, 6 horas da manhã, encostar uma viatura da polícia, arrebentar sua porta, sair te arrastando para fora, no meio da vizinhança, para você depor sobre um cheque que você deu não sei aonde, para não sei o quê. Levar iPad, levar celular, toma o teu computador, leva a tua televisão, abre a tua geladeira, rasga o teu travesseiro, vira o teu colchão, levanta tudo, joga todo o roubo do teu armário para ver se tem dinheiro guardado na gaveta. Ô, seu João, você vai gostar disso? Você vai achar que você tem chance de direito de defesa? Você está sendo respeitado em alguma coisa? Sua esposa está lá de camisola, seus filhos estão dormindo, seus netos estão lá na sala assistindo um desenho animado, entra aquela horda de gente. E com metralhadora, fuzil, vestido com roupa de combate, máscara. Basta tocar a campainha, basta mandar uma intimação. A justiça brasileira sempre funcionou assim. No momento em que o juiz determina a divulgação de uma conversa entre a então presidenta da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que seria por ela nomeado como ministro-chefe da Casa Civil, uma conversa absolutamente estranha ao corpo daquela apuração, uma conversa que foi editada e foi posta como se estivessem urdindo algo malignamente, mas que é uma coisa absolutamente de praxe em todo o serviço público. Olha, você passa aqui amanhã, a gente coloca a data de ontem, a data... O importante é você começar a trabalhar agora, imediatamente. Isso foi tratado como um escândalo, incendiou o país. A Avenida Paulista virou uma praça de guerra, né? Por um juiz que depois se desculpa do que fez. E aí o doutor Gilmar Mendes, é bom lembrar, do Supremo, acatou. Todo mundo passa a mão na cabeça dele, como se fosse aquele cachorrinho que fez uma travessura, que fez xixi na sala, mas ele é bonitinho, ele abana o rabo para as pessoas importantes, certo? Ele finge de morto, ele dá patinha. Esse cachorro foi crescendo. Aquele cachorrinho bonitinho foi virando um cachorrão. Um pitbull. Precisa lembrar muito bem, doutor Tardelli. A escuta foi feita de forma
ilegal, porque o prazo... ela foi feita de forma ilegal, porque o prazo para a escuta autorizada judicialmente já tinha acabado há mais de 3, 4 horas. As escutas continuaram sendo feitas sem nenhuma autorização judicial e, pior do que isso, depois divulgadas. Isso torna esse processo, né, um verdadeiro balde de sangue. Mas outras coisas muito piores foram acontecendo. Mas, doutor Tardelli, por que no meio do caminho não teve um jeito de interromper esse jogo aí? Porque se criou... a gente foi assistindo, falando que isso é ilegal, isso não pode, isso está errado. Nós estamos acompanhando a Lava Jato no Brasil como se fosse um Big Brother. Nós sabemos tudo do que está acontecendo ali dentro, né? E parece que o Brasil e a gente se sente, porque o Brasil, na verdade, e essa explicação é muito interessante, quem dá é o professor José Américo da Silva, o Brasil é um país muito interessante, ele começou de um jeito torto, né? Todos nós aqui somos tortos. O Brasil começa, na verdade, com a vinda da família real para cá. Ou seja, o Brasil começou com a chegada do governo, começou com a chegada do povo. Começou com o governo primeiro. Então, olha... Agora vamos arrumar um povo para a gente governar. Agora vamos arrumar um povo para a gente poder pisar em cima. Né? Tanto que nós usamos verbos, a gente vai tirar o RG. É um sentido de tomar, é meu. Nós não vamos fazer o RG, nós vamos tirar, tomar, daqui que é meu. Né? Por quê? Porque toda administração, e eu hoje já não tenho mais ingenuidade, me convenci disso absolutamente, toda administração tem um burocrata cuja função é saber como vai infernizar a vida da gente no dia seguinte. Né? A burocracia serve para nos matar, só para isso. A Lava Jato foi se tornando, ela foi pegando na mídia, a mídia foi explorando a Lava Jato de as revistas, os jornais globais, o nosso diário oficial eletrônico de toda noite, certo? A gente xinga o Datena, mas o que é o Jornal Nacional é o Datena da classe média, só fala em corrupção e crime. Né? Tem uma notícia que não seja diferente disso. Eu já falei aqui que devia chamar notícias forenses, né? 80% do jornal precisa um jogador quebrar a perna na Ásia para a gente ter um assunto diferente. Quem foi preso, quem vai delatar, quem vai ser solto, quem vai ser... É 80% do jornal. Aí acontece uma coisa, olha, tem prova de que o Lula tem recebido a casa, tem prova de que o Lula tem ido lá, tem prova de que o Lula tem... Não tem prova nenhuma. São ouvidas dezenas de pessoas que dizem, olha, não é do Lula, isso é uma loucura. Aí aparece um cabra dizendo que era dele. Aí a gente tem que fazer um parênteses de algo terrível que está acontecendo na sociedade brasileira. O seu amigo de hoje é o seu delator de amanhã. A delação premiada veio para ficar, é irreversível. Mas no Brasil ela tomou um rumo diferente. Olha, ela tomou o mesmo rumo dos outros lugares, não deu certo onde ela foi usada, da forma que é usada aqui. É o único lugar onde existe recal de delação. Ó, a delação parece uma geladeira. Ó, tá dando defeito na porta, vem aqui, vamos trocar a porta. Volta para fazer outra delação. Aquela delação que você fez não serviu. Não serviu. Você tem que fazer outra. E vai fazer tantas delações até a gente amoldar a situação. Até chegar ao ponto que a gente queria. Numa situação em que a pessoa que está delatando está presa. Quem conhece a privação de liberdade no Brasil sabe do que eu estou falando. Não venha com essa conversa de cela especial. A situação no presídio comum, ela é aterradora. Já foi chamada pelo próprio Supremo Tribunal Federal de estado de inconstitucionalidade permanente. O que nós fazemos nas cadeias brasileiras, muito disso pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, afinal de contas, só pode ir preso no Brasil a pessoa ou em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Não tem ninguém lá preso por ordem da autoridade sanitária. O juiz de futebol não manda prender ninguém. Quem manda prender é o juiz de direito. Aqui no Brasil talvez até mande, né? É. Porque aqui no Brasil tá uma bagunça tão grande no judiciário, se você for procurar as pessoas, todos lá estão presos legitimamente. Mas a cadeia está explodindo de gente. Todo mundo tem um mandado ali. Todo mundo, celas onde cabe 20 tem 50, celas onde cabe